Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo em vossos corações. Lucas capítulo 10, versículo 20. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Existe uma igreja no céu? Existe uma igreja já com registro prontinho no céu? Existe. Esse nome dos discípulos que fizeram milagres e sinais ali na região por onde Jesus os enviara, os nomes desses foram escritos antes ou depois deles fazerem esses milagres, sinais e curas maravilhosas? Antes ou depois? O que acham vocês? Hebreus capítulo 12, verso 23 faz uma menção à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Jesus então diz para aqueles 70 discípulos que foram enviados para aquela missão especial: alegrem-se não porque os espíritos, os demônios se submetem, né, a vocês, mas porque o nome de vocês está registrado no céu, está inscrito nos céus ou no céu. Pronto, alegrem-se por isso. Esse é o motivo real de vocês se alegrarem. Agora, uma pergunta que a gente faz é essa: quando os nomes desses foram registrados no céu? Quando eles tiveram fé em Jesus Cristo? Antes disso? Ou depois que eles realizaram milagres, curas e sinais ali na região para onde Jesus os enviou? Foi antes da fé? Foi na fé, foi quando creram, ou foi depois quando realizaram curas, sinais e milagres? Quando é que o nome desses foi registrado nos céus? Jesus nos diz em João capítulo 10 o seguinte, versículo 14: conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas. Quando é que Jesus conheceu as suas ovelhas? Quando? E por que ele as conheceu? E se eu dissesse a vocês que Jesus conheceu as suas ovelhas antes da fundação do mundo, o que diriam vocês? Nós gravamos um vídeo agora recentemente onde nós falamos sobre isso. Vinde, benditos de meu Pai, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esses benditos do seu Pai a quem Jesus se referiu eram conhecidos por ele antes da fundação do mundo. Por isso Jesus tem autoridade para dizer o seguinte: eu conheço as minhas ovelhas. Desde quando ele as conhece? Desde a fundação do mundo. Paulo, em Romanos capítulo 8, nos dá um vislumbre disso. Romanos 8, 28, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O primogênito entre muitos irmãos. A igreja dos primogênitos arroladas nos céus. Jesus é o primogênito desta igreja de primogênitos, né? Aqueles que Deus de antemão conheceu. Esse de antemão significa o quê? Antes da fundação do mundo. É isso que significa. Olha Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Quando? Antes da fundação do mundo. Então, quando é que o nome desses discípulos que fizeram curas, milagres e sinais, quando é que os nomes deles foram escritos nos céus? Antes da fundação do mundo. Será que há algum texto na Bíblia que possa confirmar isso?
além desses que nós já lemos aqui, que Deus conhece o seu povo de antemão, Jesus conhece suas ovelhas de antemão. Olha, nós estamos cansados de ler esses textos que nós vamos ler agora, mas sempre há um aspecto sobre o qual a gente precisa trabalhar mais. Apocalipse 17:8 diz assim: a besta que você viu era e não é mais, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. O livro da vida foi escrito, então, desde a fundação do mundo. E esses que não foram inscritos nesse livro da vida, desde a fundação do mundo, é que vão adorar a besta. Então o livro da vida existe antes da fundação do mundo. E os nomes foram postos ali antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Aqueles que desde a fundação do mundo, esse aqui é mais claro do que aquele que nós lemos anteriormente. Aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, é que vão adorar a besta. Então, os nomes desses a quem Deus e Jesus conheceram de antemão, esses a quem ele chama de seu povo, foram inscritos no livro da vida quando? Antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo. É isso. Vocês querem brigar contra o quê mesmo? Aí vem a teologia adventista, toda cheia de pompa e cerimônia, e diz o seguinte: não é bem assim, porque os nomes, mesmo desses que estão inscritos no livro da vida, podem ser riscados. Moisés já deixou isso claro lá em Êxodo 32:32, e o próprio João aqui no Apocalipse está deixando claro isso. Aí eles vêm aqui e leem Apocalipse 3:5. O vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Está vendo como o nome pode ser apagado? João está dizendo, né, replicando a voz de Deus, de que os vencedores não terão seus nomes apagados do livro da vida. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. A batalha já foi concretizada, a guerra já foi terminada, a luta já foi completada. E foi declarado um vencedor sobre o seu perdedor. A luta terminou. Então Deus diz para o vencedor: olha, o seu nome de modo nenhum apagarei do livro da vida. Isso não quer dizer que o nome do perdedor estava lá no livro da vida e foi apagado. Porque esse perdedor aqui, dessa batalha, ele teria que fazer o quê? Adorar a besta. Ele perdeu, não perdeu? Ou seja, segundo a ideia adventista, ele apostatou, perdeu a salvação, não é verdade? Então ele está do lado de quem? Do lado de quem adora a besta, e não do lado daqueles que não adoram a besta. O perdedor está do lado daquele que adora a besta. Só que a Bíblia está falando que quem adora a besta nunca teve seus nomes inscritos lá no livro da vida. Como é que eles poderiam ser apagados? Então, a igreja adventista erra aqui também, e de forma proposital, dizendo, está vendo como o nome pode ser apagado? O nome... Não, o que a Bíblia está dizendo é que o nome do vencedor permanecerá para sempre lá. Não está dizendo que o nome do perdedor foi apagado. Não é isso que o Apocalipse está dizendo. É que o nome do vencedor, para quem a luta já acabou, acabou. Nunca será apagado do livro da vida. Porque se houve alguém que teve seu nome apagado, ele teria que estar o quê? Do lado daqueles que vão adorar a besta. Mas quem adora a besta nunca teve seus nomes inscritos lá. Vocês estão entendendo? Entenderam? Onde erra temerariamente a teologia adventista? Os nossos nomes estão inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo. É por isso que um crente verdadeiro
jamais perderá a sua salvação. Jamais. Nós vamos continuar repercutindo esses e outros assuntos correlatos nos próximos vídeos. Em nome de Jesus. Amém.